O atentado no coração da capital federal. As bombas detonadas esta semana em lugares que são símbolos da democracia brasileira repercutiram no mundo todo. A Polícia Federal investiga a ação como um ataque suicida e terrorista. O alvo principal seria o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O Domingo Espetacular mostra agora quem era o homem-bomba de Brasília e como ele planejou tudo. Um homem transformado pelo extremismo. Só falava de política, 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 política. O Domingo Espetacular percorreu os locais usados no plano de um catarinense que tirou a própria vida em um ato investigado como terrorismo. Francisco Vanderlei Luiz, 59 anos, natural de Rio do Sul, no interior de Santa Catarina. Um pequeno empresário que trabalhava como chaveiro. Conhecido como Tio França, há 4 anos, ele foi candidato a vereador na cidade natal, mas não se elegeu. Segundo a família, sempre foi um homem cordial e trabalhador, mas se tornou uma pessoa diferente nos últimos anos. Então ele já tinha esse plano já há um tempo atrás, desde a eleição. Quando foi ganhar a eleição. Isso virou meio que uma obsessão dele. Sim, tanto que ele me deixou quase louco. Quase louco. O Francisco alugou uma kitnet nesse lote aqui em Ceilândia, onde há outras 2 kitnets e uma casa há 3 meses. O que, de acordo com a Polícia Federal, demonstra que ele planejou o atentado durante todo esse período. E a kitnet é isso aqui, um cômodo, um banheiro, um fogão, uma pia e uma cama. E a gente percebe aqui nessa área vários canos de PVC que o Francisco utilizava para fabricar as bombas caseiras. Também latas de alumínio. Aqui em cima da pia a gente vê que tem baterias, também disjuntores. A Polícia Federal utilizou um robô para vasculhar toda essa região. Inclusive, esse robô, quando abriu uma gaveta que havia aqui embaixo da pia, houve uma grande explosão que deixou o teto completamente destruído. O uso do robô salvou a vida de alguns policiais que, se tivessem ingressado na residência, certamente não sobreviveriam àquela intensidade da explosão. Nas redes sociais, Francisco antecipou todos os acontecimentos da última quarta-feira. Numa mensagem, ele convidava a Polícia Federal para um jogo. Dizia ter espalhado bombas na casa de pessoas que considerava comunistas. E citou os explosivos na gaveta da casa. Dentro da residência, os policiais encontraram muitos artefatos, materiais e um celular. No espelho do banheiro, Francisco deixou um nome e uma mensagem, escritos com batom. Débora Rodrigues, por favor, não desperdice batom. Isso é para deixar as mulheres bonitas. Estátua se usa TNT. Débora Rodrigues dos Santos está presa por pichar a estátua em frente ao Supremo Tribunal Federal, nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. A Dayana mora nessa casa, ao lado da kitnet onde o Francisco alugou e viveu durante esses 3 meses. Agora, Dayana, conta pra gente quando é que você soube que havia uma bomba armada aqui do ladinho da sua casa. Só quando os policiais chegaram, já tarde da noite. Como é que era a sua convivência com o Francisco? Era extrovertido, calmo, brincalhão. A gente conversava bastante. No dia 5 de novembro, 8 dias antes do atentado, Francisco veio nessa loja que fica em Ceilândia, a 30 quilômetros do centro de Brasília, e comprou R$ 1.500 em fogos de artifícios. Ele se identificou sem resistência, apresentou a identidade para a Jennifer e pediu fogos para uma festa. Primeiro, ele comprou esse modelo que tem 64 tubos e 1 minuto e meio de duração. Mas provavelmente ele chegou em casa e percebeu que era fraco para o que ele queria. Então ele voltou no outro dia e comprou esses outros fogos que têm 25 tubos e 1 minuto e 40 de duração. No outro dia, então, no dia 6, ele já conversou com o seu Fernando Barramanso, que é proprietário aqui da loja. Ele falou que ia fazer um evento lá, que aquela ali era muito fraquinha, que queria fazer uma festa mais bonita, que essa aqui ficaria mais adequada lá para o evento dele. Nesse dia, no dia 6, eu já percebi que ele olhava para os lados, olhava para trás. Em Rio do Sul, a ex-esposa de Francisco, Daiane, revelou o objetivo principal:
do ex-companheiro. Ele falava que ia matar gente, Não. que ia se Gente, matar. O Alexandre de Moraes. Sim, mas só o Alexandre de Moraes ou... E quem estivesse perto naquela hora. É. Em uma outra mensagem divulgada nas redes, Francisco parece estar no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ele dizia: deixaram a raposa entrar no galinheiro, chiqueiro, ou não sabem o tamanho das presas, ou é burrice mesmo. E chega então a quarta-feira, 13 de novembro. Ao entrar no anexo 4 da Câmara dos Deputados, Francisco passou pelo guichê de identificação, detector de metais e por policiais legislativos. Ele entrou às 8h15 da manhã, foi ao banheiro e logo depois saiu. De acordo com a Polícia Federal, além de atacar o Supremo, ele também tinha como alvo a Câmara dos Deputados. O ataque executado por Francisco aconteceu em 2 pontos: o anexo 4 da Câmara dos Deputados e a sede do Supremo Tribunal Federal. Essa é a distância do Supremo Tribunal Federal para a vaga onde estava estacionado o carro de Francisco, cerca de 300 metros. O veículo carregado de explosivos também estava muito próximo ao anexo 4 da Câmara dos Deputados, onde Francisco circulou durante o dia do atentado. Antes de se aproximar da Estátua da Justiça, que agora, após o atentado, está cercada, Francisco acionou os explosivos no carro. 20 segundos depois, ele tentou danificar a estátua, mas foi abordado pela Polícia Judiciária. Ele então lança a primeira bomba, que falha. Depois, uma segunda, que explodiu, mas ele errou o alvo. E disparou uma terceira bomba quando tirou a própria vida. Beto e a esposa estavam a poucos metros do STF, quando Francisco iniciou o ataque. Saímos andando e ele vinha vindo para o nosso lado. De repente, ele risca uma bomba. Riscou algo, né? Eu olhei, era uma bomba, algo assim, uns 20 centímetros, uma coisa compridinha assim, redonda. E ele pegou aquilo e jogou para o lado da estátua. E a gente vinha vindo meio próximo. Não jogou para o nosso lado, mas jogou meio próximo. Aí a bomba explodiu. Em sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu uma reflexão sobre o momento de extrema tensão política que o país vive. Onde foi que nós perdemos a luz da nossa alma afetuosa, alegre e fraterna para a escuridão do ódio, da agressividade e da violência. Também na quinta, o ministro Alexandre de Moraes defendeu a regulamentação das redes sociais para evitar a propagação de discurso de ódio. As autoridades públicas, aqueles que defendem a democracia, devem se unir exatamente para que haja responsabilização, para que haja uma regulamentação das redes sociais. Não é possível mais esse envenenamento constante pelas redes sociais. Depois dos ataques, os esquadrões antibombas da Polícia Federal e também do Distrito Federal encontraram mais 6 explosivos na Praça dos Três Poderes. Hoje de manhã, os bombeiros foram acionados para apagar um incêndio na casa de Francisco, em Rio do Sul. Quando eles chegaram, o imóvel de 50 metros quadrados já estava parcialmente destruído. Daiane Dias, ex-mulher de Francisco, foi retirada da residência com queimaduras pelo corpo todo. Segundo a polícia, foi ela mesma quem colocou fogo na casa. A Polícia Federal vai analisar o celular de Francisco apreendido na casa. Os investigadores vão pedir para a Justiça a quebra dos sigilos bancário e dos telefones dele. O objetivo das investigações será descobrir se ele agiu sozinho ou se faz parte de um grupo. Além disso, se a estadia dele nesses 3 meses foi financiada com recursos próprios ou se ele teve ajuda.